Olá e seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Júlia Gonzalez. Estamos aqui mais uma vez nos nutrindo um pouquinho para poder ensinar melhor os nossos filhos e ser pessoas melhores. Ontem foi terça-feira, dia de inteligência emocional e a arte de educar nossos filhos. Porém, eu tive um pequeno probleminha técnico e não pude gravar ontem, então eu vou estar fazendo hoje, tá bom? Para começar, hoje nós iniciamos o capítulo 1. Já fizemos a introdução e prefácio nos dias anteriores. Se você não tá por dentro do assunto, procura aí na playlist que vai estar tudo certinho, tá bom? Então diz o seguinte: para os pais, isso que muitos estão chamando de inteligência emocional significa perceber os sentimentos dos filhos e ser capaz de compreendê-los, tranquilizá-los e guiá-los. Para os filhos que aprendem com seus pais como funciona a emoção, inteligência emocional envolve a capacidade de controlar os impulsos, adiar a gratificação, motivar-se, interpretar as insinuações da sociedade e lidar com os altos e baixos da vida. Então ele fala aqui que o preparador emocional, o pai que é um preparador emocional, ele é como se fosse um preparador físico do atleta. Eles ensinam aos filhos estratégias para lidar com os altos e baixos da vida. Não se opõem a manifestações de raiva, tristeza ou medo dos filhos, nem as ignoram. Ao contrário, aceitam as emoções negativas como coisas que fazem parte da vida e aproveitam os momentos de exaltação emocional para ensinar os filhos importantes lições de vida e construir um relacionamento mais íntimo com eles. Então aqui ele já está dando para nós as primeiras dicas do que é um preparador emocional. Você não pode se opor às manifestações de raiva e tristeza do seu filho, porque são coisas normais da vida. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, então não pode ficar oprimindo, dizendo que aquilo é errado, que aquilo é ruim. De repente a criança se sente uma pessoa ruim porque ela está sentindo medo, porque ela está sentindo raiva, porque ela está triste, ela acha que ela tem que estar o tempo todo feliz, e ninguém fica o tempo todo feliz, né, gente? E também não dá pra gente ignorar. Então, duas primeiras coisas que você não deve fazer: ignorar o sentimento, fazer de conta que você não tá vendo, ignorar a própria criança quando ela tá fazendo isso, banalizar esse sentimento. Ah, isso é uma coisa boba, por que você tá chorando por causa disso? Isso é tão simples. Simples para você, que já é adulto, que já passou por essa etapa, mas para a criança não é. Da mesma forma que muitos problemas para você, por exemplo, tem uma dificuldade financeira ou tem uma dificuldade emocional, que outra pessoa se olha para o rico e fala: ah, mas para ele é fácil, né? Ele tem dinheiro, mas antes de ser rico, ele passou pela sua dificuldade, por isso que hoje ele é rico. Então, se você continuar ignorando esse tipo de coisa, não vai evoluir, né? Não tem como sair disso, vai continuar na mesmice. E aí tem um dos pais que participaram do treinamento e da pesquisa desse autor, ele disse o seguinte: quando a filha dele está triste ou irritada, é quando ela mais precisa dele. Mais do que qualquer outro tipo de interação entre os dois, acalmá-la faz com que eu me sinta pai, diz Dan. Então, esse momento de raiva, de sentimentos exacerbados, é um momento de aprendizado, é um momento de conexão, é um momento de você criar elos. Então, uma coisa maravilhosa, porque é algo que a gente acha que é totalmente ruim. Nossa, eu não suporto o choro da criança, eu não suporto quando ela tá com raiva. Eu falo para ela engolir o choro, eu falo para ela que se ela não parar de chorar, eu vou dar um verdadeiro motivo para chorar, sabe? Já ouviu essa frase? Se não parar de chorar, eu vou te dar motivo para você chorar de verdade. Ela já tem um motivo, ela tá chorando porque ela tem esse motivo, embora para você seja um motivo banal, mas para ela não é. E aí o autor, ele explica para nós que para eles existem 3 tipos de pais incapazes de ensinar inteligência emocional. E aí você já vai vendo se você se enquadra em algum deles. O primeiro é o pai simplista,
aquele que não dá importância, ignora ou banaliza as emoções negativas da criança. O segundo são os pais desaprovadores. Eles são críticos das demonstrações de sentimentos negativos e podem castigá-los por exprimirem essas emoções. E os pais laissez-faire, acho que é assim que fala, que aceitam as emoções dos filhos e demonstram empatia por eles, mas não orientam nem lhes impõem limites. Então, às vezes, você até tem uma parte da fórmula, que é você ter empatia, você aceitar a emoção do seu filho, você ter empatia, só que você não orienta o que ele deve fazer com essa emoção. E aí, a outra metade da fórmula fica faltando. Então, pai simplista é aquele que não dá importância, ignora. A criança tá chorando, você vai até para outro cômodo para você não ver ela chorando. Ou então você banaliza, você fala que aquilo não tem importância, que ela tá chorando à toa, que não é motivo para chorar. Mas isso não é motivo para chorar. Os pais desaprovadores. Os desaprovadores são aqueles que brigam quando a criança chora, ou quando a criança sente raiva, ou fica com mais raiva ainda do que a criança, né? E o terceiro pai é aquele, o laissez-faire, que aceita as emoções, demonstra empatia, mas não orienta e nem impõe limite para eles. E aí eu vou contar para você uma história que tá aqui, que é um exemplo. Eu gostaria que enquanto eu leio, você já vai captando os códigos, tá? Depois nós vamos conversar na hora que eu terminar de ler. Então tem uma situação entre uma mãe e um filho. A mãe precisa sair porque ela tem um compromisso marcado em determinado horário, só que o filho não quer ir. E aí a mãe fala o seguinte: vamos vestir o casaco, Joshua, está na hora de sair. O filho: não quero ir para a creche. A mãe: não quer por quê? Então perceba que ela já não começou, não, você vai porque eu tô mandando. Não, ela quer saber por que ele não quer ir. Porque eu quero ficar aqui com você. Quer? A mãe diz, né? Eu quero ficar em casa, o filho responde. Aí a mãe vai começar. Puxa, acho que sei exatamente o que você está sentindo. Demonstração de empatia. Às vezes me dá vontade de ficar encolhidinha na poltrona com você, vendo um monte de livros em vez de ir para a rua. Mas sabe de uma coisa? Eu prometi pro pessoal lá do escritório que eu chegaria às 9 horas e não posso quebrar essa promessa. Ela já aproveitou a situação para dar mais um ensinamento pro filho, que quando ele promete algo, ele precisa cumprir. Joshua começa a chorar. Mas por quê? Isso é sujeira, eu não quero ir. A mãe fala: vem cá. Pega ele no colo. Sinto muito, meu amor, mas a gente não pode ficar em casa. Aposto que você está aborrecido com isso, não está? Joshua balança a cabeça que sim. Daiane: e meio triste? Ele responde. Eu também estou meio triste, ela fala. Ela deixa ele chorar um pouco e continua a abraçá-lo e deixá-lo desabafar. Já sei o que a gente pode fazer. Aí vem a solução. Opa, vamos resolver isso daí. Vamos pensar no dia de amanhã? Hoje não dá mais, né? Hoje já tá tudo planejado, hoje eu já marquei o compromisso, então o hoje não tem como mexer. Então vamos pensar no amanhã. Quando eu não tenho trabalho e você também não tem creche amanhã. Vamos poder passar o dia todo juntos. Tem alguma coisa especial que você gosta de fazer? Aí ele fala: eu gosto de comer panqueca e ver desenho. Claro, vai ser muito legal. O que mais a gente pode fazer? A gente pode levar meu carrinho no parque. Acho que sim. E o Kyle pode ir com a gente? A mãe dele fala: vamos ver, a gente vai ter que perguntar para a mãe dele. Mas agora está na hora de sair, está bem? E aí ele vai. Perceba o seguinte, a mãe, ela não ignorou, ela não impôs o seu autoritarismo, ela com a força poderia pegar a criança e falar: não, você vai, eu tô atrasada, jogar a criança dentro do carro, colocar o cinto de segurança e ir embora pra creche. E chegando na creche, com certeza ele ainda estaria bravo, chorando, ela ia ter que arrancar ele do carro de novo, ou seja, mais uma violência para pôr no carro, violência para tirar do carro, e aí arrancar ele e entregar para a creche chorando e falar: filho, depois a gente conversa.
Então, existe uma coisa aí muito importante, que é o que a gente não tem tido muito ultimamente, que é o tempo. Então, é muito mais fácil eu pegar e resolver a minha maneira. Ela, com certeza, que perdeu pelo menos uns 5 ou 10 minutinhos a mais para ela fazer o que ela fez. Se ela estivesse muito atrasada e não tivesse esse tempo, quem sabe ela não faria, né? E daí já vem a gente se preparar para esse tipo de coisa. Se você é mãe, você tem que estar sempre adiantada. Embora isso não aconteça, né? Geralmente a gente que é mãe tá sempre atrasada, tá sempre esquecendo alguma coisa, tá? É um monte de coisa na cabeça e tal. Mas procura sempre antecipar, para que você tenha tempo de fazer esse tipo de coisa. Porque isso leva tempo. E aí essa parte que mais pega, às vezes você até tem vontade de ter empatia, de pegar seu filho no colo, só que você tá atrasada e não dá pra fazer isso. E com relação à empatia, faz tanta diferença, que se você nunca tentou, eu sugiro que você experimente. Mesmo que você não tenha como fazer a fórmula completa, que é você ter a empatia, conversar com a criança, nomear o sentimento, percebe que ela nomeou o sentimento, falou, o que você está sentindo? Você está triste? E aí se a criança falar, não estou triste, então procura outros sentimentos para você ir ensinando a ela o que ela está sentindo, né? Às vezes nem a gente sabe o que a gente está sentindo. E aí esse momento de empatia faz tanta diferença. Esses dias atrás a minha filha de 5 anos estava tendo um ataque de choro e porque tinha brigado com os irmãos. E aí os irmãos ficaram irritados e daí irritaram ela ainda mais. Eu sei que o negócio só foi piorando. E aí eu peguei ela no colo, ela não queria vir no meu colo. Eu peguei ela mesmo assim e falei, vamos pro quarto, porque o negócio já estava esquentando, eles iam acabar brigando mesmo, se batendo mesmo. Então, para que não acontecesse, eu peguei ela no colo e levei pro quarto. Setei ela na minha cama. E aí, olhei nos olhos dela e comecei a parte da empatia, né? E falar para ela que eu entendia o que ela estava passando, nomear os sentimentos. Gente, só isso já acalmou ela. Vocês têm noção? Só o fato dela saber que existe uma pessoa que entende o que ela está sentindo, que sabe nomear aquilo que ela está sentindo e que já se sentiu como ela, aquilo já foi um bálsamo para ela, ela parou de chorar na hora. É uma coisa que chega a dar, olha, dá tristeza de pensar que é tão pouca coisa que a gente precisa fazer por eles. É só um olhar, um se colocar no lugar da criança e entender o que ela está passando naquele momento. E aí depois vem outra parte da fórmula, que você vai mostrar para ela o que ela poderia fazer, né, para resolver. Então, por hoje é isso. A primeira parte do livro eu achei assim extremamente enriquecedor, muita informação, né, em tão poucos trechos, mas que vão fazer toda a diferença. Assiste esse vídeo de novo para você entender em qual tipo de pai você está, né? Qual tipo de mãe você é, se você é simplista, se você é aquela que banaliza, se você é aquela que ignora ou que briga, né? Ou se você já está na metade do caminho andado, você já consegue ter empatia, mas ainda não consegue dar uma solução para aquilo. E aí vai esclarecendo as ideias conforme a gente vai assistindo mais vezes e entendendo melhor o nosso sentimento. Isso em primeiro lugar é para você, tá? Em primeiro lugar é para você. Você tem que saber nomear seu sentimento. Você tem que saber o que está acontecendo para você resolver, para depois resolver com seu filho. Porque se você não consegue gerir a sua emoção, como que você vai ensinar seu filho a gerir? Não é verdade? Então por hoje é isso. Desculpa mais uma vez por não ter vindo ontem, não deu mesmo. Mas hoje estamos aqui firme e forte, tá bom? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Compartilha. Beijo e até a próxima.